Olá, pessoal! Vamos para mais uma correção de simulado e para esta semana nós selecionamos questões sobre os valores do quê? Sobre esse conteúdo que é tão cobrado por todas as bancas praticamente. Seja, sejam os valores morfológicos do que, sejam os valores sintáticos do que, as bancas cobram bastante. Então, certamente vai aparecer na sua prova uma questão sobre esse conteúdo, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa. Estou aqui toda semana fazendo esse trabalho, fazendo a correção de questões elaboradas por diversas bancas. Portanto, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Então, olha, já se inscreva aqui. Não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então, não perca tempo, já se inscreva agora mesmo. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você seja direcionada para o nosso grupo de estudos, nosso grupo gratuito de estudos. Lá nós disponibilizamos esse material com antecedência. Então, quem está lá conosco recebe o material, resolve as questões com antecedência, depois vem aqui assistir a correção de cada uma delas. Então, esteja conosco nesse grupo. O link vai ficar disponível aqui abaixo. E agora, sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos para o nosso conteúdo, que é valores do que. O que ele pode nos trazer um valor morfológico, ele pode nos trazer o valor morfológico e ele pode nos trazer o valor sintático, ok? Ele pode trazer o valor sintático. O foco da nossa aula hoje será no valor morfológico do que. Quando nós falamos em valor morfológico, nós estamos falando das classes gramaticais, ok? Das 10 classes gramaticais. Vou colocar até a sigla aqui que eu sempre uso para que você se lembre dessas classes, ó. Eu sempre uso essa sigla aqui, ó. Savampacp. Savampacp. Dessa forma mesmo. São as iniciais de cada classe gramatical. Então, aqui nós temos, ó, substantivo, nós temos adjetivo, verbo, advérbio, numeral, preposição, artigo, conjunção, pronome e interjeição, ok? Então, são as iniciais das 10 classes gramaticais. Hoje, o foco da nossa aula são os valores morfológicos do que. Então, nós vamos ver o que aparecendo como preposição, como conjunção, como pronome, ok? Vamos ver os 7 principais valores. Porque, na verdade, o que ele possui 15 valores, mas os mais importantes para você são esses 7 que nós vamos trabalhar hoje, ok? Quando nós falamos aqui, ó, em função, né, sintática, ali, o valor sintático do que, aqui entra sujeito, né? Aqui entra objeto, objeto direto, objeto indireto, entra o nosso complemento nominal, entram os nossos adjuntos e os outros termos, né, da oração, ok? Isso daqui fica para uma outra aula. Hoje nós vamos focar no valor morfológico do que, certinho? Então vamos lá. O primeiro valor que é muito importante é o que como pronome relativo. Quando o que for um pronome relativo,
você vai conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Sempre, Patrícia, sempre. Sempre que o que for um pronome relativo, você vai conseguir substituí-lo por essas expressões. E aí, o que você vai lembrar? Que o que, como pronome relativo, o que, como pronome relativo, ele faz três coisas que são muito importantes. Primeiro, ele inicia uma oração. Então, o que inicia uma oração. Essa oração que o que inicia é a nossa oração subordinada adjetiva. Então, se você tem dentro da oração um que é um pronome relativo, o que você tem ali, né, na frente é uma oração subordinada adjetiva. Então, o pronome relativo inicia a oração e essa oração ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Depois, o que ele retoma. O que retoma termo antecedente. O que inicia oração, o que sempre vai retomar um termo antecedente. Vai estar se referindo a algo que foi dito anteriormente. E o que, por último, que é muito importante, ele sempre exerce função. Qual função, Patrícia? Qualquer função aqui, ó. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto, agente da passiva, porque ele exerce função, certo? Agora, algo que eu já quero adiantar para vocês também. A questão da coesão. Como que ele retoma um termo antecedente, ele nos traz uma coesão que é chamada de coesão sequencial, ou de coesão sequencial, de coesão referencial, ok? Referencial. Ele se refere a algo que foi dito anteriormente. Então, ele estabelece ali, entre as orações, essa coesão referencial, porque ele está se referindo a algo que foi dito anteriormente. E ele também, ó, tem essa função aqui, né, de nos trazer uma coesão sequencial. Coesão sequencial. Por que coesão sequencial? Porque ele inicia, ele dá sequência, né? Ele inicia uma oração. Então, o que ele estabelece coesão sequencial, porque ele inicia a oração, vai dar sequência a algo. E ele também estabelece ali uma coesão referencial entre as orações, porque ele se refere a um termo anterior, ok? Então, olha o que nós temos aqui abaixo. O livro que estou lendo é muito bom. Vou só descer aqui para ficar melhor. Vou separar aqui. O livro que estou lendo é muito bom. Observem que nós temos aqui a locução verbal, estou lendo, e temos o é. Tem dois verbos. Então, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. O livro é muito bom. É uma oração. O que ele vai iniciar uma oração, ok? Então, isso que está aqui no meio é uma outra oração. Eu tenho o livro, é muito bom, e que estou lendo é uma outra oração, ok? Agora, apareceu o que aqui? Eu quero saber o valor morfológico dele. Observem que nós poderíamos substituir esse que por o qual. O livro que estou lendo é muito bom. O livro o qual estou lendo é muito bom. Eu consegui substituir o que por o qual. Esse que é um pronome relativo, certo? E esta oração aqui que ele está iniciando, como que ela é chamada?
Oração subordinada adjetiva. Olha o número 2. Vou colocar aqui o 1 para ficar na sequência. Trouxe os materiais que você sugeriu. Apareceu o que? Vou tentar substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Os materiais, os quais você sugeriu. Eu pude substituir o que por os quais. Esse que, ele é um pronome relativo. E esta oração que ele está iniciando é uma oração subordinada adjetiva, certo? Então, esta é a primeira forma de você identificar o que como pronome relativo. Mas tem uma outra também, tem uma outra forma. O que também vai ser pronome relativo quando ele vier acompanhando o, a, os ou as. O, a, os ou as e o que depois, esse que ele vai ser também pronome relativo. Você vai conseguir colocar aqui no lugar do o um pronome demonstrativo. Aquilo, aquele, subir aqui um pouquinho. Você vai conseguir colocar aquilo, aquele. No lugar do a, você vai conseguir colocar aquela. No lugar do os, você vai conseguir colocar aqueles. No lugar do as, você vai conseguir colocar aquelas. Você vai seguir esse raciocínio. Olha aqui, ó, na 3. Disse a ele o que espero. Disse a ele o que espero. Disse a ele aquilo que espero. Estão vendo? Apareceu o mais o que. Esse o ali, ele é um pronome demonstrativo, ó. Eu substituí por aquilo que é um pronome demonstrativo. Esse o aqui é pronome demonstrativo e esse que aqui, nesse contexto, ele vai ser sempre o pronome relativo. Olha número 4. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Olha, apareceu o que, tá vendo? Eu consigo fazer o seguinte: eu sou aquilo que sou. Então, esse que aqui, ele é um pronome relativo. Então, há duas formas de você identificar, só um minutinho. Opa! De você identificar o que como pronome relativo, certo? Primeira, substituindo o que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Se essa substituição for possível, então o que você tem ali é um pronome relativo. A outra forma é quando o que ele aparece junto do o, do a, do os ou do as. O que, a que, os que, as que. Esse que, ele vai ser sempre pronome relativo. Esse o, esse a, esse os ou esse as, eles serão pronomes demonstrativos, certo? Vamos continuar então, hein? Então, esse foi o primeiro valor, né, do que. Agora, o que ele também pode aparecer como uma conjunção integrante. Quando o que for uma conjunção integrante, você vai conseguir substituir toda a oração na qual esse que aparece pela palavra isso. Você vai conseguir substituir toda a oração na qual o que aparece por isso. Olha o que nós temos aqui abaixo. Espero que ele volte. Espero que ele volte. Quem espera? Eu.
Eu espero. Sujeito oculto, né? Sujeito oculto, desinencial, implícito, elíptico, certo? Eu espero. Quem espera, espera alguma coisa. Eu espero o quê? Que ele volte. Eu espero isso. Tá vendo? O que apareceu aqui. E eu consegui substituir toda essa oração na qual ele apareceu pela palavra isso. Então, esse que aqui, ele é uma conjunção integrante. Ok? Olha na número 2. Tenho necessidade de que ele volte. O que inicia oração, mas se tiver preposição aqui, ó, você vai cortar antes da preposição. Então, tenho necessidade. Quem tem? Eu. Eu tenho. Eu tenho o quê? Necessidade. O verbo pediu complemento, complemento sem preposição, objeto direto, verbo transitivo direto. Tenho necessidade. Mas quem tem necessidade de alguma coisa. Eu tenho necessidade de quê? De que ele volte. Eu tenho necessidade disso. Ok? Aqui eu faço disso porque eu tenho de aqui, né? Preposição. Então, eu tenho necessidade isso, tenho necessidade disso. Eu consegui substituir toda a oração pelo isso, ok? Então, esse que ali, que apareceu na oração, ele é uma conjunção integrante, certo? Agora, na 3. Não sei se ele voltará. Eu não sei isso. Ó, não sei isso. Pude substituir toda a oração por isso. Esse ser aqui não é o que nós estamos estudando hoje, não é o foco, né? Mas esse ser aqui também é conjunção integrante, porque ele apareceu dentro ali da estrutura que eu consegui substituir por isso, tá bom? Não é o nosso foco, tá? O ser hoje. Então vamos lá. Consegui substituir o que por isso é conjunção integrante. A conjunção integrante inicia uma oração que é chamada de oração subordinada substantiva, ok? Sempre ele vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Quando o que é pronome relativo, ele inicia uma oração que subordinada adjetiva. Quando o que é conjunção integrante, ele inicia a oração subordinada substantiva, sempre dessa forma. Como que eu vou saber que ele é uma conjunção integrante? Sempre lembrem-se disso daqui. Você consegue substituir toda a oração na qual ele aparece pela palavra isso, tá? Não é o que você substitui por isso, tá bom? É toda a oração na qual ele aparece. Então, nós já vimos o que como pronome relativo, vimos o que como conjunção integrante. Agora, o que ele também pode aparecer como uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. E aí, você vai observar essa ideia de comparação mesmo. Então, vão aparecer expressões mais que, ó, mais do que, menos do que, melhor que, pior que, ok? Então, aparecem essas estruturas que nos trazem essa ideia de comparação. Lembrando que esse do aqui, gente, ó, é facultativo, tá? Eu posso dizer mais que ou mais do que, menos do que ou menos que, certo? É facultativo. Aqui também, no melhor e no pior. Então, vamos lá. Ela é mais estudiosa do que eu. Ela é mais do que. Quando você tem essa relação ali, olha, você observa uma relação de comparação mesmo. Ela é mais estudiosa do que eu. Ela é mais estudiosa que eu.
Então, esse que aqui, nessa estrutura, ele é uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. Está nos trazendo essa ideia de comparação, tá? Fica bem perceptível isso, né, pela questão da ideia ali que é transmitida mesmo pela oração. Olha número 2. Carlos é menos dedicado do que o irmão. Relação de comparação. Então, esse que aqui é conjunção comparativa, conjunção subordinativa adverbial comparativa. Depois, vamos lá. 4. Valor de conjunção consecutiva. Conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Você vai ter ali essa ideia de consequência, causa e consequência. Lembrando que a causa é o que vem primeiro, que gera uma consequência. Então, a causa vem primeiro, gera uma consequência. Olha o que nós temos aqui. Estava tão cansada que dormiu no sofá. O que aconteceu primeiro? Primeiro essa pessoa dormiu no sofá ou primeiro ela ficou cansada? Primeiro ela ficou cansada. Então eu tenho aqui uma causa e aqui eu tenho uma consequência, ok? Sempre essa relação de causa e consequência, lembrando que a causa vem primeiro e depois, né, ela gera essa consequência. Olha 2. Sua dedicação era tamanha que foi aprovada. O que aconteceu primeiro? Primeiro ela foi aprovada ou primeiro ela se dedicou? Primeiro ela se dedicou. Então aqui eu tenho uma causa, né? E aqui eu tenho uma consequência. Foi a dedicação dela que gerou a aprovação. Agora, tem um bizu, né? Tem um macetezinho, que é o seguinte: quando você tem essa oração consecutiva, e aí você vai ter o que aqui como conjunção consecutiva, você vai observar alguns intensificadores que aparecem. Olha o que apareceu aqui na número 1. Tão. Estava tão cansada que dormiu. Na 2, olha o intensificador que apareceu, ó. Era tamanha que. Então, quando você tem essa ideia de consequência, vão aparecer alguns intensificadores ali. Vai aparecer o tão, tal, tamanho. Opa, deixa eu fazer igual que estava ali. Deixa eu fazer mais bonitinho, né, gente? Vou tentar, hein? Eu sou muito boa em. Então, tão, tal, tamanho, tanto. Olha o intensificador aqui, ó. Tão, tal, tamanho, tanto que. Quando você visualizar esses intensificadores mais o que, esse queira e que ali vai ser uma conjunção consecutiva, vai trazer essa ideia, vai estar em uma oração que traz ideia de consequência. E aí você vai lembrar do T de tentação. Se tem tentação, tem consequência. Se tem tentação, tem consequência, ok? Estava tão cansada que sua dedicação era tamanha que o esforço era tal que, ok? Então, sempre com esses intensificadores aparecendo o que ali, esse que ele vai ser conjunção consecutiva, vai dar ideia de consequência, ok? Então, que, tamanho que. Se tem tentação, T de tentação, tem consequência, certinho? Um outro valor, esse aqui,
quase não aparecia, mas já vem aparecendo mais nas provas, né? Que é o valor de conjunção explicativa, o que como conjunção explicativa. E aqui você sempre vai observar que vai aparecer uma ordem antes. Vem cá, que eu quero falar contigo. Olha, tem uma ordem aqui. Vem cá, que eu quero falar contigo, pois eu quero falar contigo. Então, esse que nos traz essa ideia de explicação. E não é ele que nos traz, ele está em uma oração que nos traz a ideia de explicação. Então, ele é uma conjunção explicativa. Olha na número 2. Vá ao mercado. Olha a ordem. Que estamos sem frutas. Então, o que aqui ele é uma conjunção explicativa. Quando ele for conjunção explicativa, você vai conseguir observar essa ideia de ordem. Tudo bem? O sexto valor, e esse daqui as bancas amam, né? Colocar lá nas questões, nem que seja entre as alternativas, porque muita gente fica, ué, partícula expletiva? Hã? Não sei, nunca vi. Tá igual caviar, né? Então vamos lá. O que ele também pode aparecer como uma partícula expletiva ou uma partícula de realce. Quando que isso vai acontecer? Pode aparecer o que, ok? Sozinho. Pode aparecer o é que. Quando esse que é partícula expletiva, você vai conseguir retirá-lo ali da oração, não vai fazer falta. O sentido será mantido. Quando aparecer é que e você conseguir retirar ali da estrutura e a estrutura permanecendo ali com sentido, esse é que também é uma partícula expletiva, uma partícula de realce. Olha o que nós temos aqui no número 1. Eu que fiz. Eu que fiz o exercício. Observem que eu poderia retirar esse que. Poderia dizer eu fiz o exercício. E continuaria tudo bem, com sentido. Então, esse que aqui nesse contexto, ele é uma partícula expletiva. Você pode retirar. E aí você lembra de ex, né? O ex você tira. Partícula expletiva, você vai lembrar do ex. Ex, fora, você consegue retirar. Então, sempre que você conseguir retirar o que ou é que, lembrando que esse é que pode aparecer assim, ó, o que, né, seguido ali, depois do é, ou pode estar em uma estrutura separada, tá? É, aí a banca coloca algumas coisas aqui e o que lá na frente. Independentemente, tá? Apareceu é que. O que você vai fazer? Tentar retirar. Se você retirar e permanecer com o sentido, partícula expletiva ou partícula de realce. Não, não ficou com sentido. Então, vai ser vai ter um outro valor ali, tá? Dentro da oração. Olha 2. Nós é que te apresentamos o material. Verifique se você pode retirar. Nós é que te apresentamos o material. Nós te apresentamos o material. Perfeita a construção, tá? Então não fez falta ali, permaneceu com o sentido. Então esse é que aqui é partícula expletiva, é partícula de realce, ok? Agora, sempre é possível retirar? Não, você vai tentar. Se eu colocar assim, ó, meu desejo é que você seja aprovado. Meu desejo é que você seja aprovado. Apareceu é que aqui. É partícula de realce, é partícula expletiva? Verifique se fica com sentido se você retirar.
Se eu disser, meu desejo que você seja aprovado, fica sem sentido. Prejudicou ali o sentido. Então, esse aqui nesse contexto não é partícula expletiva, não é partícula de realce, ok? Então, nem sempre é possível retirar. Se você conseguir retirar o que ou é que e a oração permanecer com sentido, então, de fato, você tem partícula expletiva ou partícula de realce. Mas tem que se atentar, porque nem sempre é possível, ok? Agora, um sétimo valor que também vem sendo cobrado aí pelas bancas, que é o valor do que como preposição. Quando o que tiver esse valor de preposição, você vai ter essa estrutura, verbo ter mais que. Olha aqui o que eu tenho. Tenho, verbo ter, que. Tenho que resolver muitas questões. Esse ter que é o mesmo de ter de. Tá vendo? O que ficou no lugar do de. E o de é uma preposição. Eu posso falar tenho que, eu posso falar tenho de. As duas formas estão corretas. Não sei como você costuma falar aí. Eu costumo falar tenho de. E as pessoas até estranham. Por que você fala tenho de? Ah, porque eu gosto de falar dessa forma. Mas tem o que está errado? Não, não está errado, tá? Se eu falo tenho que, é o mesmo de tenho de. Então, esse que, ele está no lugar dessa preposição de. Por isso aqui, ele tem o valor de preposição, tá? É uma preposição acidental. Então, o que aqui nesse contexto é preposição acidental. Acidentalmente, ele apareceu ali como preposição. Nós temos as preposições essenciais, né? Que são aquelas palavras que sempre são preposição. O de, o em, o para, o sobre, traz, né? Perante. Enfim, essas palavras são preposições essenciais. Na essência, elas são preposições. Agora, o que aqui, ó, ele não aparece lá na relação de preposições essenciais. Você não vê o que. Mas nesse contexto aqui, ó, ele pode aparecer como preposição, porque quando eu falo tenho que, é a mesma coisa de tenho de. Olha dois. Deixa eu acertar esse dois aqui. Você tem, olha o verbo, tá? Se atente ao verbo. Você tem que. É a mesma coisa de você tem de. Então, esse que aqui, ele tem o valor de uma preposição, ok? Agora, muita atenção, porque você pode pensar o seguinte, ó, e as bancas até usam, né, isso daqui para confundir o candidato. Você tem, você tem o quê? Que estudar mais. Você tem isso. As pessoas pensam assim, tá? Você tem isso? Não. Não é esse pensamento que você tem de ter aqui, tá? Por quê? Porque apareceu o verbo ter. Cuidado com o verbo ter mais o quê? Tem que é a mesma coisa de tem de. Então, esse de, esse que, ele está funcionando como uma preposição ali. Então, as pessoas confundem e acabam classificando esse que aqui como conjunção integrante. Lembra? Quando você pode substituir toda a oração por isso. Então, elas pensam: você tem o quê? Você tem isso. Quer estudar mais? Não, tá? Não é conjunção integrante. Esse que aqui pode ser substituído por de. Então, ele tem o valor ali de preposição, tá? As bancas estão cobrando bastante esse tipo de valor, né? Ok, então vamos para o que nos interessa agora, hein? Resolução das questões. Vamos lá. É aqui que eu trato da alma e da mente. Termo grifado, um trecho acima, classifica-se no texto como. Já tem de ligar o seu sinal de alerta aqui, ó. É aqui
que. É que, ok? Apareceu o é que. Quando aparecer o é que, o que você vai tentar fazer? Vai tentar retirar. Vou retirar o é, vou retirar o que e vou ver se permanece com sentido. Aqui eu trato da alma e da mente. Olha só que perfeição. Não alterou em nada o sentido. Então, esse aqui é a nossa expressão expletiva, né? Como a banca só marcou o que, ela colocou até aqui, ó, parte de expressão expletiva, ok? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Vamos para a próxima, número 2. Na 2, nós temos o seguinte. Vou só verificar se não está ficando a imagem sobre o texto. Não, ok, certinho. No segmento do texto, eu vou ler logo aqui para a gente entender, tá, a questão. No segmento do texto, assinale os vocábulos da mesma classe. Então, vamos lá. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e o Data Popular revela que, revela que, quem revela, revela alguma coisa. Revela o quê? Isso, que 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher. Então, isso daqui está completando o sentido do verbo. Revela o quê? Revela isso. Tá vendo? Eu posso substituir toda essa parte aqui pela palavra isso. Se eu posso substituir toda a oração na qual o que está aparecendo pela palavra isso, esse que é o quê? É uma conjunção integrante. Então, aqui ele é uma conjunção integrante, ok? Então, 54% das pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher que já foi agredida por um parceiro, Então, apareceu o quê? Eu posso dizer que as pessoas entrevistadas disseram conhecer uma mulher isso? Não, não dá, não encaixa isso. Então, vou tentar substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Conhecer uma mulher a qual. Conhecer uma mulher a qual já foi agredida. Então, eu pude substituir o que por a qual. Esse que é um pronome relativo, certo? Vamos continuando. Enquanto 56% afirmaram que conhece um homem. Então, afirmaram o quê? Afirmaram isso. Eu pude substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, esse que é uma conjunção integrante. Continuando. Conhece um homem que já agrediu uma companheira. Conhece um homem o qual já agrediu uma companheira. Se eu pude substituir o que por o qual, esse que é um pronome relativo. Então vamos lá. No texto, assinale os vocábulos da mesma classe. No número 1, nós temos conjunção integrante. No 2, nós temos pronome relativo, não é mesmo? No 3, nós temos conjunção integrante. No 4, nós temos pronome relativo. Não pode ser a letra B, não é a mesma classe. Depois, no 2, nós temos pronome relativo e no 3 nós temos conjunção integrante, não pode ser. Letra D. No 1 nós temos conjunção integrante, no 4 nós temos pronome relativo, não pode ser. Vamos ver a letra E. No 1 nós temos, já esqueci. No 1 nós temos o quê? Conjunção integrante e no 3 nós temos conjunção integrante. Então, na letra E, nós temos ali a mesma classe, né? Conjunção integrante e conjunção
integrante, certo? Vamos para 3. Na 3, nós temos o seguinte. Temos um trecho aqui. Incapacidade de coordenação dos movimentos musculares voluntários que pode fazer parte do quadro clínico de numerosas doenças do sistema nervoso. A palavra em destaque é um pronome relativo, né? Movimentos musculares, os quais pude substituir por os quais. É pronome relativo. Retoma um termo antecedente. Lembram que eu disse que o pronome relativo faz 3 coisas? Dentre elas, retoma um termo antecedente e ele inicia uma oração que nós chamamos de oração subordinada adjetiva. Perfeito. Também é pronome relativo o termo em negrito no seguinte segmento. Então, vamos buscar o pronome relativo ali abaixo. Lembrando que o pronome relativo você consegue substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Ou ele vai aparecer com o, a, os ou as. Letra A. Eu digo que sou escritora. Eu digo o quê? Eu digo isso. Consegui substituir por isso esse que é conjunção integrante. Não é letra A. Letra B. Como é que vou saber se sou sensível? Como é que vou saber? Como vou saber se sou sensível? Então, aqui nós temos partícula expletível, consegui retirar. C. Admiro, invejo esse colega que escreve bulas. Esse colega, o qual escreve bulas. Se eu conseguir substituir por o qual, então o que eu tenho aqui é um pronome relativo, a letra C é a nossa alternativa correta. E na D nós temos o que aqui, ó, em uma frase interrogativa. Esse que ele é um pronome interrogativo, tá bom? Então, a nossa alternativa correta aí é a alternativa C. Vamos para 4. Na 4, nós temos o seguinte: disse-lhes que eram noivas de um belo e atraente senhor, a quem deveriam fazer a corte e conquistar com arrebatada decisão o futuro. Classifica-se como conjunção integrante o que existente na frase. Nós vimos aqui. Disse-lhes o quê? Disse-lhes isso. Se eu conseguir substituir a oração na qual o que apareceu por isso, esse que é uma conjunção integrante. Certo, vamos lá. Aí a banca quer saber em qual alternativa que nós temos conjunção integrante. Os olhos em que brilha, os olhos nos quais, né? Então, aqui, ó, a preposição em. Então, eu deixo a preposição em mais o os, nos quais, ok? Então, aqui nós temos um pronome relativo, pronome relativo. B, mas que importam os nomes? Que importam? Interrogativo. C, lembrai a todas que sonhamos de olhos abertos. Lembrai, quem lembra, lembra algo. Então, lembrai o quê? Isso, tá? Lembrai isso, que sonhamos de olhos abertos. Consegui substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Procurando a pontinha do pincel aqui. Então, isso daqui é uma conjunção integrante. O que aqui é uma conjunção integrante, certo? Lembrai isso. Quem lembra, lembra algo. Quem se lembra de algo. Mas aí já é um outro assunto que nós vemos em uma outra oportunidade. Então, lembrai isso, ok? Conjunção integrante apareceu ali. Já é a letra C. Mas vamos ver a D. As cozinheiras são moradoras que preparam os pratos. São moradoras as quais preparam os pratos.
conseguir substituir por as quais o que ali é um pronome relativo. Certinho? Se você não se inscreveu até agora no canal, este é o momento. Vai aí, se inscreva, porque toda semana tem material novo aqui, tá? Lembrando também que o link para que você esteja conosco no nosso grupo de estudos está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Bora lá! Bora, 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 porque quem quer passar não enrola. Ondas tão fortes que chegam a derrubar as pessoas. O que que nós vimos com esses intensificadores aqui, ó, do T? Tão, tamanho, tal, tanto, mais o que? Nós temos uma ideia de que ali? Uma ideia de consequência. As ondas eram tão fortes que, se tem tentação, tem consequência. Então, o que ali estabelece uma noção, transmite uma ideia de consequência. E a nossa última questão, questão 6, né, organizada aí pelo Instituto AOCP, diz assim: eis um exemplo. Como o Natal se aproximava, ela perguntou aos pacientes o que queriam de presente. Emigídio respondeu: um guarda-chuva. Como dentro do hospital naturalmente não chovia, ela concluiu que ele queria ir embora para casa. Os termos destacados são, respectivamente, e aí? Nós temos aqui o primeiro que ali, que traz algo que tende a acender o nosso sinal de alerta, traz o O. O que que eu falei? Quando o que ele vier com o, vou colocar aqui, a, os, ou as, o que, a que, os que, as que, esse que ele vai ser o quê? Qual vai ser o valor dele? Ele vai ser um pronome relativo, certo? Então, ó, pacientes perguntou aos pacientes o que queriam, perguntou aquilo que eles queriam, né? Aquilo que eles queriam, pronome relativo. Depois, ela concluiu que ele queria ir embora para casa. Ela concluiu o quê? Ela concluiu isso, que ele queria ir embora para casa. Consegui substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Se eu posso fazer essa substituição, esse que é uma conjunção integrante. Então, nós temos ali pronome relativo, respectivamente, né? Pronome relativo e conjunção integrante. A alternativa E é a nossa alternativa correta. Ok, gente. Finalizamos aqui então, né, a correção do nosso simulado com os valores morfológicos do que. Vamos preparar um outro material com os valores aí sintáticos, né, as funções sintáticas aí exercidas pelo que também é um conteúdo de extrema importância, independentemente da sua banca, ok? Então, finalizamos aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário se você gostou do vídeo e esteja conosco no nosso grupo, tá? Te espero lá, o link está aí abaixo, só clicar que você já vai ser direcionado. Então, até a nossa próxima aula, até a próxima semana.